Olá, tudo bem, pessoal? Você gosta de música? Tenho certeza que sim, né? Nós podemos até ter gostos, né, diferentes, gostar de samba, outro gosta de rock, outro de MPB, mas, enfim, viver sem a música é quase impossível, né? Eu sou o professor Marcos Mello. Minha proposta é fazer uma relação entre música e história. Então, eu tenho, inclusive, uma obra. Oi, teve um probleminha técnico, eu tive que fazer aqui um certo enxerto, né? Apresentar o livro, Brasil Mostra a Tua Cara. Esse livro aqui, então, como eu estava dizendo, ele pega de 30 a 85, né? Esse universo. 85 para frente está no prelo, ainda não está publicado. E o outro é esse daqui, né? As mulheres, e história MPB, que vai falar um pouco sobre esse papel feminino, como a mulher foi vista ao longo dessas décadas. Então, isso foi fruto, né, como eu estava dizendo, dessas aulas onde eu utilizava a música como um instrumento para trazer o aluno para a aula, e agora estamos fazendo aqui de forma online. Mas justamente essa relação foi fruto de várias experiências que eu tive ao longo, né, da minha carreira como professor. Eu levava as músicas para a gente discutir em sala de aula, e na época, inclusive, nem tinha ainda, né, essa facilidade de recursos. Hoje a gente, né, liga um celular aí, coloca um Bluetooth e aí, né, a música chega a todos. Mas naquela época ainda era muito precária. Para vocês terem uma ideia, as primeiras experiências eu levava, não sei se, né, qual é a sua idade, talvez você nem tenha ideia do que eu estou falando, eram uns aparelhos que se chamava 3 em 1. Então, ele tocava, né, o vinil, era o rádio e também as fitas cassete. Então, eu levava isso nas salas de aula, né, tirávamos, na época, xerox, né, levávamos para os alunos as letras, e a gente tentava, então, fazer a relação entre o que estava acontecendo na história e por que que o compositor colocou aquela, né, letra na canção e discutia aquele assunto. Então, foi bastante interessante, fiz isso, né, durante muito tempo. Depois isso acabou virando umas palestras, eu fazia palestras em colégios com esse tema, enfim. Então, né, toda a minha carreira praticamente de professor foi fazendo essa relação. E depois, né, com a pandemia aí, nós começamos a fazer alguns programas assim, mais à distância, né? E eu gostei um pouco da ideia e estou aqui, né, te convidando para que a gente faça essa viagem juntos. Então, eu escolhi a década de 30 porque foi quando surgiu o rádio, a gravação que era mecânica passou a ser elétrica, e aí pôde-se, então, né, a divulgar a música brasileira com mais, para um universo, né, com um público bem maior. Então, eu fiz esse corte, né, começo a partir da década de 30, e a gente vai caminhando, né, cronologicamente aí pela história, até dar conta, né? Diariamente aí temos composições novas. Atualmente temos aí como destaque o Emicida, e entre, né, tantos outros aí. Então, cada momento vamos ter oportunidade para falar de todos eles, né? Tanta gente boa aí, Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, depois veio a turma da Bossa Nova, a época dos festivais, que, né, destacou aí o Chico, Caetano, Gil, mais recentemente aí, como eu disse, outros compositores, Lenine, Zé Cabaleiro, enfim, gente, a ideia, como eu disse, é fazer toda essa trajetória, Racionais, MCs, né? Depois também os roqueiros, Titãs, Legião Urbana. Então, como eu disse, é um convite aí para a gente fazer essa viagem juntos.